Aqui na nossa conversa, eu acho que a ideia, quando a gente está num encontro desse, é a gente trazer um pouco e no caso aqui eu vou tentar puxar a sardinha para o mercado fonográfico, qual é a visão de vocês que estão no lado de lá, entre festivais, encontros, shows mesmo que vocês participam Brasil afora, a relacionamento com contratantes e os festivais. Como é que é essa Como é que é o relacionamento que vocês têm com o mercado fonográfico como um todo? Existe, eu acho que existe pouco, mas eu vou perguntar porque não custa nada. Qual é o tipo de apoio, qual é o tipo de estratégia, qual é o tipo de aliança que a gente pode fazer para melhorar essa aliança? Porque, de novo, o fonográfico e o ao vivo, um com o outro, são fundamentais. O Sol, por exemplo, foca, pô, o cara que faz festival, mas tem a gravadora. Ele já viu isso, ele dentro de casa já faz os dois juntos e acaba sendo beneficente. Mas, de repente, pode ter formas, por exemplo, conversando com o Ivan, na época que ele entrou na Brafim, falei, cara, a gente podia fazer uma parceria, uma brincadeira, do tipo assim, selos. Quais são os artistas que vocês estão trabalhando, que vocês estão de verdade investindo ou acreditando, ou que vocês fez uma descoberta incrível? Porque a gente costuma dizer que os festivais no Brasil acabam repetindo muito o casting. Você vê esses festivais no Brasil todo, mais ou menos é Duda Beat, Marina Sena, e sempre está em todos os festivais. E você acaba vendo, posso estar enganado, mas acaba não tendo, porque é difícil de fato também o produtor do festival arriscar, porque ele precisa do nome para levar o público. E a marca também patrocinar, porque se não tiver um nome conhecido, então fica esse jogo dificultando a questão do patrocínio da marca e tudo. E a gente estava falando da gente, por exemplo, conversar com os selos e elencar 5, 6 artistas que a gente entenda que seriam artistas que estão tracionando, que estão trazendo algum elemento novo, uma novidade, e que a gente jogue na roda assim, e fala, gente, tem 5, 6 artistas aqui que esses selos estão investindo, estão trabalhando e estão acreditando que seria bacana a gente conseguir colocá-los em algum festival. Porque para o artista que está começando, é fundamental estar num festival. Para ele, e vocês bem sabem que muitos artistas sabem que às vezes você faz um show em um lugar e às vezes nem tem tanta gente assim, mas o fato de você estar na Filipeta, de você estar na mídia social e você estar aparecendo já é um impulsionamento para o artista, para ele se sentir parte desse movimento. Então, eu queria levantar aqui talvez esse tema com relação se acha que faria sentido, que seria uma forma também, porque é aquela história, né? Festivais, eles têm um papel de criar tendências. Um festival não é apenas um lugar onde eles segue tendência, ele cria tendência. Óbvio que tem festivais mainstream que o cara não, às vezes ele lança artista mesmo, Rock in Rio da vida, às vezes tem um artista ou outro que aparece lá que ninguém não conhecia, num palco menor, mas a tendência, obviamente, ele só ter os, os big shots lá, né, os grandes artistas. Mas festivais menores, a gente sabe a dificuldade que é abrir espaço para... Então a gente vive um pouco essa dificuldade do mundo atual, que é tanto artista aparecendo, que é difícil você conseguir abrir espaço dentro da agenda para um artista novo. E às vezes, obviamente, o orçamento. Então, assim, acho que é um pouco a conversa circular, como a gente transitar do mercado da música, do mercado de música gravada, fonográfico, artista, e como trazer eles na atenção dos festivais e como é que seria a melhor forma da gente trazer aos olhos dos festivais que essa atenção seja dada e que, de fato, seja válido ou não fazer uma aposta, e se for fazer aposta, como seria feita isso e como que pode acontecer. Enfim, estou levantando um tema aqui que eu acho que é importante. Eu acho que a Thalita era legal falar alguma coisa, assim, como nossa diretora, está há 2 anos com a gente, é mineira, e está fazendo um ótimo trabalho aqui à frente da associação. Muito importante ter alguém no dia a dia tomando conta. E é bacana que a gente está aqui também. Agradeço, Ivan, novamente pela oportunidade de a gente poder estar aqui conversando, amigos de velhas datas. Então, acho que é importante a gente ter essa troca, porque é assim que a gente vai conseguir crescer, né? E desenvolver negócios, que no final das contas, o importante é negócio.
Bom dia, eu sou a Thalita Cordeiro, sou diretora-geral da BMI. Sou uma mulher branca, de cabelo médio, cacheado, estou vestindo uma roupa branca e uso óculos. Como o Felipe falou, né, a gente é a associação que representa o mercado fonográfico brasileiro. Nossa atuação não é só no mercado nacional, como a gente também está bem conectada no mercado internacional através da UIN, que é essa associação internacional. Nos últimos anos, a gente enfrentou diversos desafios, né, que tem o avanço da tecnologia, quando permite acesso democrático para que as pessoas consigam lançar sua música dentro do mercado digital. Esse acesso também traz um problema, porque a gente começa a ter pessoas que não são do meio musical lançando música, né? E essas músicas, às vezes tem gente que nunca pegou no instrumento e usa as ferramentas que estão disponíveis hoje no mercado, gerando um produto, e essas pessoas entram concorrendo com músicos que já fizeram trabalhos muito estruturados, com planejamento sólido. E aí, nesse mercado que está cada vez mais amplo, a gente entra em uma nova dificuldade, que é como conseguir a atenção e formar público, né? E falando de mercado brasileiro, a gente tem um país extremamente grande territorialmente e muito rico em diversidade. E essa nossa diversidade brasileira, ela chama muita atenção de todos os agentes internacionais. No último ano, o Brasil ocupava a 8ª posição no ranking de produção fonográfica internacional, né, mundial, e esse ano a gente já está na 6ª posição. E a gente ainda tem muito potencial de crescimento, porque nem todas as regiões brasileiras possuem acesso à internet e à tecnologia. Então, a gente ainda tem uma boa parte do público brasileiro que ainda vai entrar, e a gente acredita que essas pessoas ainda vão se desenvolver nesse mercado. Então, isso traz para a gente uma oportunidade, talvez, de sermos protagonistas num diálogo de regulação, não só no Brasil, quanto internacional. No Brasil, a gente tem uma dificuldade porque a tecnologia ela avança muito mais rápido do que a regulação. E a gente não tem muita representatividade, embora, né, sejamos a associação que representa o fonográfico no país, a gente não tem tanta força política para fazer o jogo de regulação que, de fato, proteja os direitos dos artistas, dos compositores, das empresas que estão relacionadas no fonográfico. E a partir dessa dinâmica, a gente tem discutido muito com outras instituições, e principalmente buscando a referência em países que já fizeram a regulação, né, que já estão com um diálogo mais avançado. E eu trouxe aqui uma referência da Impala, que é uma associação internacional da União Europeia que costuma trazer para a gente algumas bases que favorecem essa nossa articulação. E nos últimos anos, a gente chegou na seguinte conclusão: o que a gente ainda pode fazer para garantir que os independentes eles não sejam engolidos por empresas que têm financiamento, né, de empresas privadas que estão entrando com muito investimento e não têm o know-how, não têm o conhecimento e muitas vezes nem o respeito pelo que a gente está fazendo aqui, que é produzir cultura, e cultura que representa o nosso povo, né? Quando eu falo de diversidade, eu falo que a música ela não é só um meio de diversão, né? Ela é um meio que representa quem somos. Cada música, cada ritmo brasileiro, ele traz junto à nossa cultura e reforça o papel dos brasileiros no mercado internacional. Então, o que a gente tem discutido? É muito importante a gente ampliar o foco nas opções de financiamento, e não só para a gravação, mas também para difusão, para articulação, para construção de novos públicos, para a gente ter dados reais que permitam com que a gente faça a análise e construa projetos de fato sustentáveis, né? Para que os mecanismos de fomento público e de construção pública eles não sejam utilizados durante o período de captação e de execução dos projetos, mas que sejam feitos de uma construção que no ano seguinte tenha um mercado mais capacitado, mais possível de fazer uns trabalhos e que consigam sobreviver nesse mercado sem a fonte de financiamento público, né? E como o Felipe falou, no ano passado a gente já fez 5 encontros de selos. Nosso objetivo é alcançar novos territórios onde a BMI ainda não está presente. A gente traz algumas soluções que podem otimizar muito
e alavancar muito o modelo de negócios de selos, de produtores e de artistas independentes. Hoje a gente não tem a categoria de artista direto, né, o CPF, mas a gente tem o CNPJ e a gente sabe que a maior parte dos artistas já tem MEI para conseguir trabalhar profissionalmente. Então a gente traz algumas soluções que partem desde formação e qualificação, onde a gente tem uma diversa gama aí de instituições de ensino com formação qualificada, com graduação, com pós-graduação, para a qualificação desses agentes do mercado. A gente tem projetos de difusão de música, né? Voltando a falar aqui que está cada vez mais difícil a gente construir público específico e conseguir a atenção das pessoas. Então, a gente tem um desses projetos que está passando aqui no fundo, ó, que são as playlists da BMI. É um projeto em parceria com a BMA, por meio da Apex, e a gente tem o apoio do Itamaraty para esse projeto. Então, as playlists que a gente lança, tem algumas que são temáticas, né? Que carregam temas importantes como diversidade, empoderamento feminino, mas a gente tem também playlists que são temáticas de acordo com os gêneros musicais brasileiros. Então, vamos supor que tem alguém lá na Inglaterra que quer saber o que é maracatu, eles vão encontrar dentro da nossa playlist os principais produtores, né? O que está rolando na cena atual. Aí está passando aqui um pouco das categorias que tem. E o Itamaraty replica essa curadoria em todos os postos consulares ao redor do mundo. Então, onde tem embaixada, está tocando o som que a BMI fez a curadoria. E aí aqui eu já deixo o convite para vocês mandarem, né, o material, os festivais principalmente, que trabalham com essa parte do desenvolvimento do artista, né, de transformar o artista em uma vitrine ali de frente para o público. Façam inscrição também, vocês podem mandar as faixas para a gente incluir nas nossas playlists. Além disso, a gente tem um projeto de difusão também, que é um envio qualificado para curadores internacionais de rádios e de festivais, e de feiras e de mostras através da Brasil Calling. Esse também é um serviço aberto para os associados, exclusivo dos associados, né? Mensalmente, a gente faz uma curadoria e manda 5 faixas para essas rádios e tem tido um impacto muito legal, inclusive com a contratação de artistas para festivais internacionais através dessa primeira abertura pelas rádios, né? E aí, sobre o encontro de selo, a gente tem, então, procurado se conectar em novos territórios musicais. Hoje, 90% dos nossos associados ainda estão no Sudeste, principalmente Rio e São Paulo, e a gente entende que, embora as empresas elas acabam indo parar no Sudeste quando precisam, né, de mais conexões, de mais negócios, essa região ela não representa tudo que o Brasil pode representar e toda a riqueza nacional. Então, a gente começa a ir para novas regiões e, nesse sentido, eu agradeço muito o Ivan pela oportunidade de nos trazer aqui para conectar com vocês. Para mim, especificamente, é a primeira vez no Ceará, então estou amando conhecer iniciativas. E agora eu queria passar o microfone para vocês, para a gente entender o que cada um está fazendo, porque a partir do entendimento de como está a cena aqui, a gente consegue entender qual a solução que a gente tem que pode apoiar vocês, né? Como o Felipe falou, a associação ela é feita por mensalidade, então o associado ele pode fazer o pedido de associação. A mensalidade ela é de acordo com a categoria, então a microempresa vai pagar menos, o CNPJ vai pagar um pouquinho mais, e tem as grandes empresas, que são distribuidoras, plataformas, empresas de mídia, que são afiliados, pagam mais. Esse recurso é o que nos possibilita chegar em novas regiões, desenvolver novos projetos, né, e fazer a nossa articulação. Além disso, a gente também é representante na CNIC, como suplente da cadeira da música. E também é importante o seguinte, que muita gente confunde, existe uma entidade chamada Merlin. A Merlin é uma agência de licenciamento que foi formada mais ou menos em 2010, porque quando as plataformas digitais surgiram, obviamente o desejo dessas plataformas era ter o conteúdo das multinacionais. E como são poucas, né? Hoje são 3, na época eram 4, 5 pulou para 4, agora são 3. E naquela ocasião, Spotify, Deezer, tudo, fechavam condições de licenciamento num patamar que qualquer independente, quando chegava, não tinha igualdade de negociação. Então, a Merlin foi fundada na Inglaterra e, com isso, hoje são mais ou menos 20 mil selos independentes do Brasil, do mundo inteiro,
que de fato se tornou uma quarta major aos olhos das plataformas, porque eles negociam os valores de igual para igual. E ela se tornou hoje uma grande força independente e a última resistência e a maior resistência contra esse movimento de consolidação. Talvez muitos de vocês não estejam acompanhando, mas nos últimos 3 anos, grandes distribuidoras que eram independentes foram compradas. Começou com a Orchard, que é da Sony, Som Livre foi vendida, Alta-Fonte foi vendida, Ingrooves foi vendida, Downtown foi vendida, tudo na mão das multinacionais. Hoje o mercado independente está sofrendo muito com isso, porque como o modelo de assinatura, e é legal até falar, porque diferentemente que música ao vivo, que você tem que ir lá tocar para ganhar o cachê e tem que estar sempre fazendo acontecer, a música gravada tem a vantagem de ter receita recorrente. Então você sobe a tua música e você sabe que todo mês pinga alguma coisa, por menor que seja, igual a sociedade de direitos. Com esse modelo de negócio, atraiu não só essas grandes gravadoras, como atraiu o mercado de Wall Street, cara. Então esses grandes fundos, e teve uma empresa na Inglaterra que ela deu uma reviravolta nesse mercado, era chamada Hipgnosis, que ela entrou na Bolsa de Londres, conseguiu fazer uma oferta pública, e durante um período ela foi uma das 5 empresas das ações mais negociadas na Inglaterra, mais do que óleo e gás durante um período. Porque eles começaram a comprar tudo que é catálogo, e essa força, essa consolidação começou a afetar toda a indústria. Então a gente está vivendo hoje uma realidade bem desafiadora, e por isso que está cada um olhando para o seu umbigo, né? Então a gente aqui no Brasil tem que olhar para o nosso umbigo aqui, que a gente tem força de mercado. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem um volume de audiência de música doméstica muito superior que música internacional. A gente é em torno de 80% no mínimo de audiência. Então é interessante que a nossa audiência, a gente mantenha um capital dentro do Brasil. E a gente hoje, o nosso desafio é de fato conseguir exportar mais. A gente Essa questão do consumo, né? O que é produzido no Brasil é muito consumido aqui, tem atraído muito interesse de coprodução internacional, porque os países estrangeiros também querem atingir essa audiência que a gente tem e lançar músicas aqui. O Brasil é top 3 a top 5 em tudo. Em todas as plataformas digitais, depois dos Estados Unidos, Inglaterra ou Japão, ou Alemanha, o Brasil sempre está nos top 5 de tudo. Não de faturamento, infelizmente, por causa do câmbio, mas em termos de audiência, o YouTube, o Instagram, o TikTok, o Brasil é trend, super trend. E o Brasil também tem uma coisa bacana que a gente em inglês, early adopter, como é que fala? Early adopter. A gente adere às tecnologias assim que elas são lançadas. O Brasil tem essa manha de engajar rápido em novas tecnologias. Então, o Brasil é muito comunicativo, muito social, e isso ajuda muito a alavancar os artistas. A gente sabe como é que é importante a rede social. Uma outra coisa que a gente faz também, antes de abrir, que a gente faz de 2 em 2 meses, o que a gente chama de Giro ABMI, onde a gente traz profissionais e empresas para falarem dos seus negócios. Eu acho que vale a pena a gente fazer um Giro ABMI com a Abrafim, viu, Ivan? Para a gente trazer 2, 3 festivais para trazerem aos associados qual é a dinâmica, qual é o olhar de vocês. Agora, dia 3 de junho, a gente fechou um Giro ABMI que acho que todos vocês vão achar legal, que é o pessoal do Bandcamp. Vai ser a primeira Giro ABMI em inglês. Vai ser tradução simultânea, Thalita. Não sei como é que a gente vai fazer, mas vai ser o pessoal do Bandcamp e falando com os brasileiros especificamente, eles estão muito motivados a fazer mais coisas no Brasil. Uma das grandes barreiras que eles tinham, que eles usavam um sistema de pagamento muito ruim e que agora eles vão usar qual é o que eles vão usar agora? Que todo mundo usa aí, que vai ter, inclusive, acho que até Pix. Então é isso, gente. A gente está num movimento incrível aí, a música está em ebulição, está acontecendo muita coisa. Aqui o Ceará, por exemplo, é um estado que a gente tem como exemplo, a gente brinca que nem tem em Goiânia,
ou Cuiabá, que é a Nashville, aqui é outro estado poderoso de produtoras, de artistas que estão viajando no Brasil todo. Antigamente, a música do Ceará ou a música do Nordeste, ela ficava só aqui. Agora ela chegou no Brasil todo, né? O piseiro, o forró. E são grandes produtoras aqui residentes no Ceará, fazendo negócio no Brasil todo. Então, assim, o mercado da música ele está num momento favorável. A gente vive esses desafios da música gravada, mas ele não para, é um mercado incrível. Então, acho que seria legal a gente ouvir um pouquinho de cada um, no olhar de vocês com relação ao que vocês fazem e como que o mercado fonográfico influencia, beneficia ou atrapalha. Tá? Que seria bom a gente ouvir isso. Vamos fazer uma rodada rápida, porque daqui a pouco tem a hora do negócio e aí a gente vai poder trocar ideias um a um e tirar dúvidas se vocês quiserem, né? Tem muitas questões que são técnicas de plataformas que a gente pode Quer ajudar. falar? Foca, você quer também? Tá, quem quer se candidatar para falar? Nairon. Na verdade, que a gente Botar já... aqui. Não é nenhuma dúvida, vai ser Vou pegar minha pergunta aqui. É porque é bom para pegar todo mundo. Não sei se sou bom nisso, não. Tá. Não precisa, não. Pode ir assim. A gente... O do Sol é um selo desde 2001, né? A gente tem muitos lançamentos. Estava até falando com a Thalita ali que nós precisamos fazer uma pesquisa aí sobre os nossos números lá, né? A gente realmente, quando o streaming chegou, deu um rebrand, né? Assim, o catálogo foi de novo para frente, né? A gente trabalhava com discos vendidos, depois do Sol foi uma net label, a gente achou que da música... A gente achou não, tinha certeza que para nossa condição, morando em Natal, da música, era melhor que tentar vender. Você podia tentar vender outras coisas, como cerveja, camiseta e afins. A gente achou que isso deu muito certo lá pra gente. A Helena acompanha um pouco da cena de Potiguar, lançou do Solto, na Nikita, Alforria. A gente era uma cena incipiente, sem nenhum artista relevante. Nosso artista mais relevante era o Giliardi, nos anos 80. E de lá para cá a coisa mudou muito, assim, né? E Natal passou a ser um polo respeitado de música. E, bem, o resto é história. Mas tem duas coisas acontecendo agora, que é um movimento que eu não sei se vocês estão acompanhando, mas devem estar. Que é, primeiro, a distribuidora de aluguel, que é aquela que você diz assim, não, eu vou distribuir por você, eu te dou... você me paga aqui $50 e eu não vou tirar nada da sua música e tal. E quando você deixa de pagar, o cara tira a música do ar. A gente está enfrentando, assim, uma enxurrada de artistas, amigos próximos, perdendo as músicas dos players né, e tendo dificuldade de pegar essas músicas de volta, porque apostou nessas distribuidoras digitais de aluguel que, quando você para... É uma assinatura da assinatura, né? Quando você para de pagar, o cara para de distribuir. Vocês estão acompanhando esse movimento, está muito forte, porque as pessoas perceberam que, tipo, não vale muito a pena, o streaming paga pouco, então você termina pagando mais do que o streaming te devolve, então é um negócio que no meio não fecha conta. Esse é um primeiro movimento. Segundo movimento, que é de agora, semana passada, como diria o outro, é um movimento que o do Sol vai fazer, e que já tem muita gente fazendo, que é a fidelização direta e reta do conteúdo, sem terceiros. Que é, tu me paga R$30 por mês, eu te dou um ingresso e tudo que eu lançar. E tu vai ter uma newsletter sobre a gente, sobre tudo que nós estamos fazendo. E tudo que você lançar, tudo que a gente lançar, você vai receber. Se você quiser receber só para ouvir, vai ter um lugar só para ouvir. Se você quer receber o Wave, você vai ter a Wave. É o movimento mais punk que há. É a volta ao começo. Fiz até uma música sobre isso. De volta ao começo. Porque a música ao vivo é a volta ao começo, mais ao começo de todas. Na minha opinião, é a música onde mais monetiza para as pessoas normais. Para o business talvez não seja, mas para as pessoas normais é a que mais monetiza. Também é. Para o business também, exatamente. É onde mais, né, gera. Principalmente territorial, né? Regionalmente, principalmente, assim, eu devo dizer. Como é que vocês entendem esse movimento e onde entra, né?
Porque não deixa de ser um mercado igual a outro qualquer. Só que é um mercado, como quando a gente fala assim, a linha reta da parada, assim, né? Porque tu é muito fã meu, tu vai muito na sede todo dia. Tem 600 pessoas que vão na sede sempre. Mano, é melhor você me dar R$ 30 por mês do que pagar R$ 30 para vir aqui sempre que você quiser vir, sempre que tiver um show pago. E eu vou te dar em volta tudo isso. Então, assim, o Spotify tá cobrando para assinar, a gente vai ser o nosso próprio Spotify lá também. Entendeu? Você pode ter os dois. Né? O cara não assina a Amazon, a Prime, a Netflix. Então, eu acho que os artistas vão começar a fazer isso. Né? Para não ficar escravo de rede social, ter a própria newsletter, o próprio banco de dados e o domínio dos dados de quem gosta de você. Que você sabe muito bem que talvez seja o bem que a gente procura mais, né? Conhecer quem gosta da gente e que pode nos consumir. Queria saber o que vocês acham disso. Eu acho ótimo. É uma visão muito legal, Foca, porque Posso completar só para vocês responderem no geral? Para dizer. Queria falar sobre isso, Foca. Eu acho bem interessante. Não sei se a volta no começo é realmente o caminho, não sei se vai ser esse o caminho, mas eu acho que essas ilhas vão começar a existir e elas vão cada vez se expandir mais. Então, enquanto em continentes enormes, vão surgir ilhas, vai brotar no oceano ali umas ilhas pequenininhas, porque a pressão está vindo de baixo mesmo, e essas ilhas vão poder ter a sua comunidade, os seus habitantes, que vão consumir a sua cultura, a sua música naquele lugar. Então, acho que assim, dando um exemplo mais figurativo da coisa, penso que enxergue dessa forma. E no prático, eu acho que isso vai acontecer, inclusive, com os grandes. O racha dentro do Spotify também, de gravadoras e de Sony, de Universal, sobre o conteúdo é todo meu e a gente, aquele negócio que a gente fez lá atrás não está mais me interessando muito. Eu posso ter o mesmo próprio, eu posso financiar e ter aquela mesma tecnologia, porque a tecnologia está posta e criar agora todo dia só questão financeira e de ter conteúdo que as pessoas queiram realmente. Então, o monopólio que essas primeiras agregadores e modelos de streaming têm hoje é o primeiro. Isso vai se transformar muito ainda nos próximos anos, não tenho a menor dúvida, isso eu não tenho a menor dúvida. E a gente está aqui exatamente pensando nesse futuro. Eu acho que esse lugar que você desenhou aí, eu acho que é um lugar interessante demais. Porque você falou os artistas, mas aí quando o Foca fala os artistas, ele está falando que cada artista individualmente vai fazer isso, mas o coletivo de artistas, junções de artistas, selos de territórios que juntos também são catálogos, que juntos também têm conteúdos para aderir e construir a sua própria ilha. muito bem, concordo, né, com essas colocações. Eu acho que é uma excelente solução para o que a gente está vivendo num mercado extremamente saturado, né? Muita coisa sendo lançada, muita coisa de inteligência artificial sendo lançada e que está disputando, né, a atenção e os recursos e os pagamentos com artistas de verdade. Eu gosto de analisar o mercado de acordo com o que as startups que estão surgindo estão propondo. Alguns anos atrás, a gente tinha startups de desenvolvimento de inteligência artificial. Então, olha aqui, você pode criar sua música aqui, você pode editar e, né, mixar sua música com esse aplicativo. Aí elas se colocaram no mercado e geraram essa saturação. No ano passado, eu vi as startups lançando soluções para conseguir a atenção dentro desse mercado saturado. Então, muitas startups de curadoria, de playlists, né, de canais de televisão, de programas aparecendo. Já esse ano, eu estou vendo mais startups de criação de base de fãs. Então, a gente tem aí algumas ferramentas que são muito legais, inclusive, que a gente pode conectar vocês para fazer esse serviço. Já tem soluções boas nacionais lançando esse serviço, onde você cria ali a sua página, né, do artista e você já coloca o que você pode oferecer em troca. Então, a pessoa paga a assinatura, eu sou um fã gratuito, vou só ver seu conteúdo. Mas se eu pagar uma assinatura de R$ 5, eu posso ver o seu conteúdo primeiro ou receber um vídeo dedicado. Se eu fizer uma assinatura de R$ 50, eu posso baixar todo o seu conteúdo, né? Então, a gente começa a ter
modelos que quebram o fluxo de modelos, né, das plataformas digitais para conectar o artista diretamente com o fã. E aí a base da construção de dados. E aí puxa outro assunto importante, o que vocês vão fazer com esses dados, né? Não é apenas vender o produto digitalmente, mas a partir do momento que você sabe quem são os seus fãs, fica muito mais fácil de fazer um planejamento de turnê, de qual produto que seu fã vai comprar, que é mais viável, né? Não sei com quem que eu estava falando, acho que foi com o Lucas antes de ontem, que tem uma banda de Sete Lagoas, que é a minha cidade, chama Congadá, e eles têm uns produtos muito legais já distribuídos digitalmente, mas em um ano eles não arrecadaram através do digital o que eles venderam 5 camisetas. Então, a gente tem realmente essa disrupção do mercado à medida que está muito saturado, e eu acredito que isso vai culminar em uma grande valorização das experiências ao vivo reais e dos produtos físicos novamente. Eu vou comentar rápido, porque eu quero. No Ulisses também, o ponto importante que ele, acho que vale sempre ressaltar, é que durante muitos anos a gente ficava meio isolado, né, no mercado. E agora eu fico feliz de ter o Ulisses aqui, a FUNAST, nos últimos anos, está muito próximo da gente, participando ativamente, ouvindo, trazendo sugestões, isso é muito bom. Então, você vai... O que eu queria pontuar com relação ao que o Foca falou é que a gente tem que lembrar que nos últimos anos era muito caro gravar. Então só empresas conseguiam bancar, estúdio era caro, tudo caro, então eram poucas pessoas. À medida que hoje em dia o sujeito grava e a gente ouve histórias incríveis de pessoas que conseguiram equipamento de terceira mão, nem segunda, conseguiram levar para casa, começaram a fazer suas músicas, ou seja, tinha todo mundo que faz música. Essas empresas de autoatendimento, que eu acho que estão aumentando, as que fornecem soluções, elas de fato vieram porque o que ele gera no ano muito menor do que ele pagou. Então, aquele dinheiro que ele pagou os $20, $30, que ele pagou para manter ela no ar, ele não gera isso, mas ele faz questão de pagar porque ele quer ceder lá, fazer a playlist dele junto com o Fire, ele quer fazer uma... Ele quer estar lá na plataforma. E muitas vezes, eu até brinco que, talvez vocês não lembrem, mas tem aquele desenho da Corrida Maluca, que é uma nada exemplo de Caradão. A gente está meio que no mundo desse, independente. Ele está solto aí, e ele não entende que é legal ele estar junto com outras pessoas que, de fato, essas plataformas possibilitaram que ele pudesse subir e ter sua música disponível. Só que nos últimos anos isso mudou, porque é muito conteúdo e não dá retorno nessas plataformas. Então, A questão não era só subir e dar em atuar, como paga. não, e a própria ONU, por exemplo, a deixou de ter a ONU, uma empresa, o atendimento, e fez agora a Offstep. A Civivive era uma empresa que faz parte desse grupo Downtown, que era uma empresa que fornecia a solução e trouxe esse elemento de não renovar, cai. TuneCore é outra. E também, então essas empresas cresceram muito em função dessa alavancada de tecnologia e conteúdo, só que agora a gente está fechando um ciclo e o cara está se percebendo que ele está mal barato, cara. Ele está junto com outras pessoas. Ele não consegue entrar em festival, não consegue dialogar com o mercado, não consegue divulgar. Hoje em dia, assim, ficou tão fácil, ficou tão fácil o negócio, que ficou difícil de novo. Porque todo mundo chega no primeiro andar e ninguém consegue pular para o segundo andar. E tem que furar a bolha das plataformas, do Meta, do Instagram. Mas, por outro lado, a gente tem juntos, e por isso que é dialogar os festivais, ainda mais em regiões independentes, a gente tem que dialogar com esses selos e a gente abrir caminho de alguma forma para a gente ter a oportunidade de transitar, de circular. Esse é um desafio no Brasil, é se circular. Né? Então, mas de qualquer forma, eu sou positivo. Eu vou dar para o Ulisses falar aqui. Nossa representante do governo federal. Obrigada, Felipe. Bom, como ele já falou, estou representando a FUNART, que é o órgão do Ministério da Cultura. Eu vim aqui nesse painel mais
para ouvir mesmo vocês, né? Porque essa área de selos, gravadoras e tudo, enfim, que está em volta disso, ou seja, o mercado fonográfico, talvez seja a de mais difícil atuação, eu digo, por parte do governo federal, né? Porque a gente lida justamente com majors, né? E com um sistema que é multinacional, transnacional. Eu digo esse sistema agora das grandes plataformas. Enfim, as sedes dessas empresas não estão aqui no Brasil, estão lá fora, né? Mas, bom, é isso. Eu vim mais para ouvir e talvez fazer provocações, perguntas. Não são nem provocações, são, na verdade, indagações mesmo, né? Do ponto de vista do governo, da atuação do governo federal. Eu queria que vocês fizessem esse exercício, porque sempre a gente ouve, né? Cada vez mais a gente ouve falar que esse sistema ele é muito concentrado, as pessoas não estão recebendo, ou estão recebendo muito pouco, ou quase nada. Você acabou de falar, de dar um dado que, eu não sei se era uma banda ou se era uma gravadora. É uma banda. Era uma banda, ganhou mais De de 5 Congado. camisetas por ano do que com as suas músicas nas plataformas. E isso a gente tem ouvido essa questão recorrente, né? Então, a gente se pergunta muito, do ponto de vista de um órgão federal, e aí, claro, não é só a Funarte, mas os órgãos todos que lidam com isso, assim, quais seriam os caminhos possíveis, quais seriam as soluções possíveis, o que é possível fazer, além do fomento, talvez a regulação, ou além da regulação, uma atenção para novos modelos de negócios, ou seja, como que seria uma boa atuação do poder público em relação a esse, e aí a gente está falando do fonográfico, né? Em relação ao fonográfico, ao estímulo ao fonográfico independente brasileiro. Porque a gente atua muito, por exemplo, não sei se vocês sabem, a Funarte atua muito no estímulo à circulação, à difusão nacional, com programas de fomento à circulação. A gente tem um programa de fomento a casas, a festivais de música também. A gente tem também agora programa de, enfim, de fomento à memória e as questões ligadas a acervos musicais, etc. Né? A gente está começando a atuar nessa área agora e formular tudo isso, mas essa parte do fonográfico ainda é para a gente assim, um pouco nebulosa, assim, a gente ainda está tateando sobre como atuar do ponto de vista, né, de um órgão público. Então, até era bom eu ouvir isso de vocês, né, e demandas, e sugestões, e possíveis soluções para toda essa questão da concentração do streaming. Muito bem, Olícia. Obrigada pela presença e pela indagação. Eu trouxe aqui, né, eu estava falando no começo sobre esse documento, eu vou ler rapidamente, são 6 tópicos, vou ler só o título do tópico para exemplificar. Esse é um documento guia produzido pela UIM, e vai ser publicado, ainda não está publicado pela Impala, e a gente pretende apresentar aos órgãos institucionais para que a gente possa fazer essa articulação. Então, junto com outras associações internacionais, a gente chegou em 6 pontos que a gente acha prioritário, que é possível dentro desse mercado, né? Primeiro, ampliar o foco em mais fontes de financiamento que permitam acesso a produtos diversos em diversidade, né? Garantir infraestrutura independente e acesso justo aos mercados digitais e outros, então a gente passa pela regulação aqui. Reforçar a negociação coletiva voluntária, onde a pessoa pode optar, por exemplo, a acordos como o da Merlin para distribuição, né, justa. Incorporar a diversidade cultural e a pluralidade nos modelos de negócios digitais. Quando a gente distribui uma música regional, a gente coloca como world music ou música brasileira, não tem os gêneros específicos, e isso dificulta a nossa análise do poder e do impacto da diversidade musical, né? No Brasil, então, isso é um dos mais importantes.
E a partir disso, o tópico 5 é tornar a diversidade uma prioridade mensurável e monitorável. Então, quando a gente cria esses tópicos, a gente consegue fazer um estudo e uma análise melhor. E ainda, né, relacionado a isso, o 6º tópico é apoiar a padronização colaborativa setorial para proteger a independência. Porque o termo de artista independente, música independente, ele foi se ressignificando ao longo do tempo, né? Há pouco tempo a gente falava que independente é quem não está ligado à Major, mas a Major comprou várias empresas independentes. Então, tem a Major e tem o selo independente dentro da Major. E aí, o independente é quem não está na Major, é quem está lidando sozinho, quem não tem o apoio de ninguém. O que seria o independente, né? Porque a gente corre o risco do independente ser uma nova categoria musical, né? Tem o alternativo, o indie, e tudo que é a nossa diversidade e riqueza cultural, ela vai ficar resumida ali, né? E que não é o prioritário. Então, eu só listei os tópicos, depois a gente vai te apresentar isso formalmente, que eu acho que é um bom ponto de partida para essa discussão.